Olá, meu amigo! Terceiro ano, Centro de Ensino Frei Gil, Estreito Maranhão. Nós estamos de volta com mais uma aula sobre história. Agora o nosso tema será totalitarismo. E sobre totalitarismo nós vamos ter aqui três aulinhas para compartilhar com você bem rapidamente sobre esse tema tão importante e tão atual. Então vamos lá, sem muitas delongas, sem muitas demoras. Vamos estudar, minha gente! Desligue tudo que tem ao seu redor, vamos focar, vamos trabalhar e vamos aprender, porque nesse tempo de pandemia nós precisamos ter mais foco, mais direcionamento para que você possa aprender melhor. Então tá aí os fascismos, regimes totalitários. Na realidade, muitos regimes totalitários, mas nós vamos focar em três regimes totalitários: na Rússia, na União Soviética antiga, o fascismo na Itália e o fascismo na Alemanha. Muito bem, vamos lá, Gilvaldo, vamos estudar, alunos do terceiro ano, é a nossa hora agora, tá? Esses slides hoje estão me deixando assim na mão. Vamos estudando aqui com eles. Totalitarismo, vamos lá. Primeiro, o que é totalitarismo? Vamos ao conceito. Toda vez que você for estudar, pessoal, procure um conceito. Se você não tem o conceito daquele tema, vá no dicionário, vá no Google, vamos aprender. Então, totalitarismo é o quê? É um regime político em que o Estado é mais importante que o indivíduo, o cidadão. Em nome dos interesses do Estado, os governantes passam a controlar de forma absoluta os diversos setores da sociedade, intervindo nos meios de comunicação, nos órgãos de segurança, nos sindicatos, na imprensa, etc, etc e tal. Esse tipo de atuação leva ao fim da democracia liberal e da liberdade de expressão. Então, veja só, pessoal, vamos pegar ponto por ponto. Primeiro, a questão de Estado. O que é Estado? Às vezes a gente pensa em Estado, Maranhão, Tocantins, Pará. Estado. Estado, na verdade, é o país. Quando nós falamos em Estado, aqui é o país. Né? E o Estado é um conjunto, não é só o presidente e tal. Ele é um conjunto. Nós temos no Brasil três poderes do Estado. Então, o que é que manda mais no Estado? É a lei. Né? Bom, mas os regimes totalitários, quem manda mais é um indivíduo lá, uma pessoa que é considerada sempre certa. Tá? Então, essa pessoa influencia nas leis, no fazer as leis, influencia no Estado todo. Tá? Então, os estados totalitários que nós vamos estudar, eles são personalistas, são centrados numa pessoa. Tá? Então, eles elegem assim, olha, o interesse do Estado. Qual é o interesse do Estado? Desenvolvimento, progresso, a riqueza do Estado. No caso aqui, a expansão militarista, conquistar outros territórios e essas coisas todas, ser grande, aquela coisa toda de nós somos os melhores do mundo, o maior do mundo. Né? Então, esse era o interesse do Estado. E esse pessoal dizia que esse interesse era maior do que os interesses do cidadão, do indivíduo. Ninguém devia pensar só em si, mas pensar na pátria, pensar nessas coisas aí de pensar na nação, no país. O país tem que crescer, então os seus interesses têm que ser secundários. O interesse principal deveria ser do Estado. E para conseguir isso, esses regimes totalitários, eles controlavam tudo, controlavam o emprego, a renda, né? O trabalho, a indústria, os meios de comunicação, a escola, a educação, a imprensa. Né? E eles queriam controlar até a mente das pessoas. Opa, professor Giovaldo, como é que uma pessoa pode controlar a mente dos outros? Lavagem cerebral, alguma coisa aí de tecnologia para controlar as mentes das pessoas. Não, 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 muito simples. Controlar a mente das pessoas é controlar as ideias que são ensinadas a essas pessoas. Então, só pode se ensinar na escola isso. Começa a controlar a mente das pessoas. Né? Só pode passar na televisão isso. Só pode colocar na internet isso. Então, daqui a pouco, todo mundo vai pensar isso. Repete muitas vezes isso para que as pessoas aprendam, para que as pessoas internalizem e possam pensar que é só isso que existe. Então, assim se controla a mente das pessoas.
A mesma forma, eu vou perseguir toda vez que aparecer um eso. Se eu quero isso, não posso permitir que tenha eso, nem que tenha essa, nem que tenha este, nem que tenha aquele pensamento diferente. Tem que pensar só dentro daquilo que o Estado quer. Aí eles vão matando gente, queimando livros, proibindo sites na internet, proibindo canal de televisão, perseguindo. Então, vão fazer de tudo para que as ideias contrárias não possam ser divulgadas, ok? Então, vamos a esses pontos aqui do nosso conceito, vamos internalizá-los, sempre lembrando o que é cada coisa. Então, esse tipo de atuação leva ao fim da democracia liberal. O que é a democracia liberal? A democracia com eleições, com pluripartidarismo, quer dizer, com vários partidos disputando as eleições, e com liberdade de voto. Você vota em quem você quiser. Tá? Nesse período aqui vai acabar isso aí. O pessoal, nesses regimes aqui, vai acabar isso aí. Eleições, por exemplo, né? Vai ter eleições, só que não vai ser mais livre. Você não vai votar em quem você quiser, porque vai ter um grupo pressionando para votar naquele candidato que se quer ser eleito, né? Nem todo partido vai poder concorrer às eleições, vai ter perseguição, fechar partido, proibir partido e aquela coisa toda. E pode até mesmo suprimir as eleições. E a liberdade de expressão, você não pode mais falar, expressar aquilo que você pensa publicamente. Né? Vai ter vigilância, vai ter espionagem para ver o que as pessoas vão estar falando. Então, aí vai o que as pessoas estão pensando para poder perseguir aqueles que pensam diferente, ok? Então, isso é o Estado totalitário. Nós temos, como falamos, para vocês, 3 principais regimes totalitários que nós vamos estudar. O primeiro deles é o que a gente chama de estalinismo. Estalinismo. O que é o estalinismo? É um regime totalitário que foi implantado na Rússia soviética. O que é a Rússia soviética? A gente chama Rússia hoje, mas entre 1917 e 1990, esse país recebeu o nome de União Soviética. União Soviética, que uniam vários países à Rússia. A Rússia dominava vários países, ou sob a influência de vários países, então, dominavam esses países e implantavam, então, o seu regime sobre eles. E, num período de 1927 até 1953, quem governou essa União Soviética foi esse carinha aqui do bigodão, Joseph Stalin. Joseph Stalin. Tá? Ele era mau, ele era malvado, ele era o cara da briga, né? Ele ficava lá caladinho na casa dele, mas toda hora ele mandava matar gente, mata gente, mata gente, mata gente, mata gente. Todo mundo que é contra o governo, né? Então, esse período aí de 1927 a 1953 é que se chama que a Rússia, a União Soviética antiga, viveu sob o domínio do estalinismo. E foi o primeiro desses regimes totalitários, né? Acontecimentos marcantes durante esse período. Ele coletivizou as terras da União Soviética, que é coletivizar. É pegar a terra que era de uma pessoa só e passar a ser de muita gente. E aí o cara vai conquistando os trabalhadores, né? Então, uma espécie de um socialismo que ele implantou lá na União Soviética. Não foi ele que implantou, mas ele deu segmento e coletivizou as terras soviéticas, né? Industrializou o país, que era um país extremamente rural. Ele industrializou, criou várias indústrias, especialmente aquelas chamadas indústrias de base, que são indústrias de base, professor Giovaldo. Indústrias de base são indústrias que geram energia, aço, energia e aço. São os 2 componentes básicos para a indústria, né? E energia, entenda-se que não é só energia hidroelétrica que a gente pensa aqui. Existe também uma outra mais, talvez a fonte mais usada de energia no mundo atual, o petróleo. E na época aqui, o carvão mineral, que era uma das coisas que eram muito utilizadas na indústria de uma forma em geral. Carvão. Depois o petróleo vai ser dominante. Até hoje ele é dominante ainda, mas tem outras formas de produzir energia elétrica,
energia através da hidroelétrica, da eólica, da solar e etc., que são menos poluentes. Todas essas energias que a gente falou aqui antes são muito poluentes. Então, ele industrializou a URSS, União Soviética ou Rússia. Perseguiu os opositores por meio dos expurgos. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse negócio de expurgos, que foi uma espécie de campo de concentração. Aliás, foi esse carinha, Joseph Stalin, quem ensinou Adolf Hitler a fazer campos de concentração. Você não sabe nem o que é uma coisa, nem o que é outra, continue assistindo as nossas aulas aqui. Ele teve também, foi opositor, foi ferrenhamente opositor dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E aí ele foi quem derrotou o nazismo, tá? Claro que os americanos ajudaram muito, os ingleses, franceses, mas quem deu o golpe final, a patada final, foi Joseph Stalin e o Exército Vermelho da União Soviética. Muito bem, características gerais desse governo são economia controlada inteiramente pelo Estado, governo discricionário, baseado unicamente na vontade do líder, ou seja, vamos estar discriminando toda a vontade diferente, todo o pensamento diferente, não vamos admitir nada diferente, só a vontade do líder. Culto à personalidade de Joseph Stalin, pois as pessoas achavam que ele era o cara, sempre certo, o cara que estava liderando o país para o bem, né? O cara que amava o país, etc. Então, todo mundo seguia ele cegamente e ele ensinava as pessoas a reverenciá-lo nas escolas, nos desfiles públicos. Sempre era ensinado a cultuá-lo como um grande herói. Sempre todos os regimes totalitários têm esse negócio de ficar cultuando heróis, tá? Cultuando pessoas como sendo as pessoas mais importantes do país, né? E todo mundo tem que amar essa pessoa, né? Criação de um grande aparato de propaganda política. Outra coisa super importante dos regimes totalitários, a propaganda. A propaganda. Isso aí é muito forte para fazer a cabeça das pessoas, né? Lembra que o regime totalitário queria controlar o pensamento das pessoas. Como controlar os pensamentos? Através da educação e da propaganda. Da educação se ensina a pessoa, desde criancinha pequena, a pensar como o governo quer que pense. E a propaganda divulga e repete muitas vezes aquilo que se quer que o povo pense, até que o povo passe a acreditar que aquilo é verdade, aquilo é a verdade. Também tem um elemento da perseguição para impedir que os outros falem também as suas ideias. Criação de um regime de terror que impôs perseguição aos opositores do regime. O regime de terror incute também ficar espionando, tá? Espionando lá secretamente, saber tudo que o povo pensa, né? Perseguição à religião, uma particularidade desse sistema, desse governo totalitarista da Rússia, perseguindo a religião. Os outros regimes totalitários, a religião vai se aliar ao regime totalitário. No caso aqui, vai haver perseguição. Militarização da sociedade. Todo homem é considerado um soldado e todo mundo tem que seguir padrões militares de hierarquia, obediência, disciplina, etc. Burocratização do serviço público. Tudo tem que ter um papel, tudo tem que ter uma assinatura, um carimbo, tudo tem que ter ali, passar por várias instâncias para controlar os serviços públicos. Imposição da censura, além de muitos outros tipos de características que vão fazer deste governo um governo totalitário. Esse é o stalinismo. Aqui nós vemos nessa imagem como eram as fazendas coletivas, né? Todo mundo trabalhando, mas é interessante que esse aqui é o seguinte, trabalha, muita gente trabalhando e todo mundo aqui é o dono da terra. Aliás, a terra não é de ninguém, a terra é do Estado, né? Mas esses trabalhadores aqui, o que eles estão trabalhando é para eles mesmos, né? Então, vendia para o Estado e tudo era compartilhado entre todo mundo, né? Então, ninguém era dono da terra, a terra era coletiva, beleza? Bom, aqui está uma imagem dos russos quando eles invadiram Berlim e derrotaram os nazistas ali naquela cidade aqui, que estão botando uma bandeira bem no alto da cidade, depois de bombardear a cidade e invadir com suas tropas
terrestres. Tá? Aqui uma imagem dos campos de concentração. O que os caras faziam nesse campo de concentração? Quebrava pedra o dia todo. Serviços forçados. Tá? Geralmente, esses campos de concentração ficavam numa região muito isolada da Rússia, chamada Sibéria. Então, nessa região, no inverno, a temperatura chega a menos de 30 graus. Então, você quer desafia o governo, não concorda com o governo prende você e manda para os campos de trabalhos forçados esses expurgos na Sibéria. E aí, dificilmente o cara voltava vivo, né? Aliás, é quase impossível. As pessoas aí trabalhavam o dia todo nesses campos, quebrando pedra, cortando madeira e escavando a terra para tirar carvão mineral. Tá? Então, campos de trabalhos forçados na Sibéria. E as pessoas, então, chegavam até a morrer de fome. Aqui está uma imagem de uma situação que ocorreu na Ucrânia, em que o governo deixou o pessoal da Ucrânia era muito inimigo da Rússia, né? Então, deixou o povo morrer de fome aí. Teve muita fome lá na Rússia e muita fome em todo lugar da União Soviética. E eles deixaram, então, aqueles que eram seus inimigos morrer de fome. É uma situação dramática, realmente, muito dramática mesmo nesse país. É chamado de Holocausto ucraniano. Tá? Holocausto, o nome que se deu ao massacre dos judeus na Alemanha nazista, mas aqui na Ucrânia também muita gente morreu de fome. Tá? Bom, enquanto isso, o Stalin era ovacionado sempre como um grande líder, o cara que sabe muito, que está conduzindo o país para o futuro, engrandecendo a nação, é o cara que mais ama o país e todo mundo tem que amar o Joseph Stalin. Então, a foto dele era botada em todo lugar, cartazes gigantes, outdoors, os desfiles, os comícios eram feitos o tempo todo para exaltar Joseph Stalin como o grande cara da nação. Beleza, gente? Vamos parar por aqui hoje e depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre o totalitarismo na Itália. Então, aulas mais curtas para você manter a consciência.